A paz do Senhor, irmãos. Palavra que o Senhor me deu. Deus me trouxe a lembrança, um fato que aconteceu aqui dentro da nossa igreja, né? E para cada fato há uma palavra do Senhor a respeito. Cada coisa que acontece na nossa vida existe uma palavra de Deus para esse fato. A Bíblia é um livro que tem todas as respostas. Isso já aconteceu já há bastante tempo, né? Como eu costumo dizer, não é bom dar nomes nem endereço, mas tudo que nos acontece é testemunho para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A palavra que o Senhor me deu está em 2 Crônica, capítulo 18. Eu vou ler apenas o versículo 4, 5 e 6. 2 Crônica 18, versículo 4, 5 e 6. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías. E disse Josafá: não fale o rei assim. Como vocês puderam observar, havia, vamos dizer assim, aqui 401 profetas. 400 profetas. O que acontece nessa passagem? O rei Josafá que é de Judá, está fazendo uma aliança com o rei de Israel para ir a uma guerra. Só que Deus não daria vitória, primeiro porque era uma aliança errada. Apesar de Acabe ser rei de Israel, levando para os dias de hoje, tem muita igreja com muitos pastores que Deus não está no negócio. Não estou falando contra a igreja, mas contra o profeta que está ensinando o erro dentro da casa do Senhor. Profetas que estão jogando ovelhas do Senhor para fora do pasto. Profetas que estão envergonhando a casa do Senhor. Profetas que estão envergonhando o nome do Senhor. Há tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo de ai na vida desses profetas. Jeremias 23 fala: ai dos pastores que dispersam a minha ovelha. Eu disperso uma ovelha quando eu digo que está tudo bem, quando está tudo errado. Está havendo uma aliança com o rei Josafá. O rei Josafá era um rei que estava agradando o coração de Deus. O rei Acabe era um rei que não estava agradando o coração de Deus. Levando para os dias de hoje, como eu gosto de trazer para as pessoas poderem entender, 2 profetas do Senhor. 2 homens de Deus do Senhor, mas um não estava agradando o rei e o outro estava agradando o rei. Temos aqui 2 homens de Deus, 2 reis no comando do povo de Deus. E os 2 estavam fazendo aliança, só que Deus não estava com ele e Deus estava com ele. E esse Josafá, que estava agradando o coração de Deus, ele queria saber qual era a vontade do Senhor. 400 profetas falaram: vão para a guerra, que Deus vai dar vitória. Era algo que eles queriam ouvir, era exatamente o que eles queriam ouvir. Tem muita gente saindo da igreja porque está recebendo profecia, mas sabe que está no erro, mas está ouvindo uma profecia que é aquilo que quer ouvir. Pode ir, que Deus vai te dar vitória. Pode destruir o casamento, que Deus está nesse negócio. Pode deixar teus filhos largados, que Deus está nesse negócio. Pode largar esse emprego e que você vai viver da obra, que Deus está nesse negócio. É o que eu quero ouvir, então eu aceito a profecia. Só que, vamos lá, Acabe queria ouvir isso, que Deus ia dar vitória. Mas Acabe também, apesar de estarmos errados, sempre ouviremos a palavra do Senhor. Porque ele estava na direção do povo de Deus. Acabe sabia que Deus não ia dar vitória.
Josafá, quando escuta os 400 dizer, vai, que Deus vai dar vitória, ele pergunta, não há um homem da parte do Senhor, não há um para falar conosco? Aí o rei Acabe fala, há um que podemos consultar a palavra do Senhor. Sabe o que o Acabe está falando? Se verdadeiramente queremos saber qual é a vontade de Deus, tem profeta na casa. Sabe o que o rei Acabe está confessando com a sua boca? Se realmente queremos saber o que Deus quer para a nossa vida, sabemos aonde podemos encontrar essa resposta e com quem podemos encontrar essa resposta. Mas não vamos lá não, porque tudo que ele fala não me agrada. Aí o rei Josafá fala assim, e eles mandam chamar Micaías, e Micaías é avisado para que venha falar que Deus vai dar vitória. Micaías, profeta de Deus, não é que ele seja mentiroso, ele não é mentiroso, mas profeta de Deus ele apanha, profeta de Deus ele é cuspido, profeta de Deus ele é envergonhado. Tem gente que grita com o profeta de Deus porque não quer ouvir realmente o que Deus quer falar. Mas levando em consideração que muitas vezes a nossa vida dá errado, porque insistimos no erro, e Deus está falando, não vai, porque eu não vou te dar vitória. Como é que eu vou entrar num negócio se Deus está falando que não vai comigo? E essa guerra era exatamente isso, na vida de Acabe e Josafá. E Micaías é avisado, e ele fala, quando chamam ele para não apanhar, ele fala, vai que Deus vai dar vitória para vocês. Aí o rei Acabe deixa claro que Deus já tinha falado com ele que não iria, para ele não fazer isso. Deus já tinha falado, não faz isso, rapaz. Não faz isso que eu não estou gostando desse negócio. Vai dar ruim para você se me desobedecer. Porque Acabe fala assim, fala a verdade. Ou seja, eu sei que Deus, eu sei dos meus erros, sei dos meus pecados. Quando o apóstolo Paulo fala que quando ele se deu de encontro, quando ele se encontrou com a lei, ele pensou que era para sua morte, porque diante da lei ele começou a identificar seus erros, começou a se identificar o pecado, e aquilo nos assombra. Quando a gente vem para Jesus, a gente começa a se envergonhar de nós mesmos, porque começamos a ver que não somos aquela criatura perfeita que nós achávamos que éramos. Mas essa lei, ela não vem de contra nós para a morte, mas justamente para gerar vida. O que eu costumo pregar, que foi o que o Espírito Santo me deu? Santificação nada mais é do que uma mudança de caráter para melhor. Há um crescimento no meu caráter, há uma melhora no meu caráter. Santificação nada mais é do que isso. Deus tirando aquela sujeirinha, limpando-nos de dentro para fora, porque a libertação é de dentro para fora, né? Então o apóstolo Paulo, ao primeiro encontro com a lei, ele achou que era para a morte, mas depois ele reparou que não, era justamente para gerar vida. E ele fala, aquilo que eu pensei que era para a minha morte, era para gerar vida. Deus não gera morte quando na vida de quem obedece, Deus gera vida. É o contrário, Deus quer nos tirar das trevas e gerar vida. E Micaías fala a verdade. E Micaías fala que ele até vai para a guerra, mas como Deus não está nesse negócio, ele vai morrer lá. Aí não precisa dizer, começa, joga Micaías para lá, faz isso, faz acontece, né? E o Acabe ainda fala, você vai ver. Levanta para Jesus, você vai ver, Deus vai me dar vitória. Mas Micaías tem certeza da palavra do Senhor e ele fala, se eu sou profeta de Deus, se eu não sou profeta de Deus, tu volta. Mas se foi o Senhor que falou, tu não volta. E não precisa dizer que Acabe morre nessa guerra. Muitas vezes Deus quer usar profeta, não é para nós morrermos, é justamente para não morrermos na guerra. Que venhamos a ver, reconhecer. Os profetas de Deus, muitas vezes, eles já estiveram dentro da casa do Senhor. Há um erro achar que um falso profeta veio de terreiros ou de outras religiões. Não. A maioria dos profetas vieram justamente, a maioria, não todos, irmãos, dentro da casa do Senhor. Eles começaram bem, eles começaram muito bem. Nós tivemos aqui um rapaz que já me acompanha há anos de outros lugares, um homem de Deus, usado por Deus, estava participando de tudo conosco, estava
fogo puro. E precisando de obreiro, Deus nos mostrou, eu pedi a Deus para que confirmasse. Ele sendo ungido, em último momento, ia ser ungido uma menina missionária aqui, em último momento, Deus mostrou ele para ser ungido da diácono. E eu pedi a Deus para que confirmasse, e Deus me deu uma palavra. Eu abri a Bíblia um pouco antes do culto e Deus me deu, servindo água. O profeta que servia água, né, a um desses pequeninos, foi a palavra que Deus me deu, né, será honrado, haverá galardão, né, aquele que der um copo d'água a um profeta, haverá galardão, foi a palavra que o Senhor me deu. E quando ele chegou, assim que ele chegou, ele foi direto para o filtro. Deus tinha acabado de me dar essa palavra. E começou, Deus já tinha me mostrado o azeite descendo sobre a cabeça dele como diabo. E ele veio servindo a água a todo mundo. E Deus confirmou, e eu falei com meu esposo também orou para que Deus confirmasse, Deus confirmou com meu esposo. Mas assim que ele foi ungido, ele deixou a soberba entrar no coração. Essa é uma das armas que Satanás tem usado para destruir grandes homens de Deus. Não se reconhece um grande homem de Deus pelo que ele prega, mas pelo que ele prega e que ele vive. E esse menino, ele se inflou tanto, que ele começou a dar problema. Primeira coisa, ele me pediu para orar uma menina dentro da minha sala e pediu para que eu tocasse nos seios dela, e eu fiquei constrangida, né? E como eu sempre ouvi como de Deus, eu orei, botei a mão no seio dela, orei, fiquei meio constrangida, mas, né, oramos em particular. Ele disse que tinha visto o caroço, Deus não me mostrou nada, mas mostrou a ele, e eu tenho que respeitar, ele é profeta de Deus. Mas depois eu fiquei, aquilo me constrangeu tanto, que eu nunca tive que ir, né, para botar, ainda não, eu conheço profetas que oram de longe, né, e a unção vai, não é o meu caso, ainda não cheguei nesse nível. Eu preciso botar a mão na pessoa, no coração da pessoa, que é onde Deus me mostra que está podre, preciso botar a mão na pessoa. Mas daquele jeito eu fiquei muito constrangida e eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falei, Senhor, o Senhor não trabalha com constrangimento? Como eu fiquei constrangida, e eu sentia que o Senhor não estava naquele negócio. Aí o que eu fiz? Achando que Deus não estava naquele negócio, o que eu fiz? Eu fui pro meu quarto e comecei a orar, irmão. Só saía de lá quando Deus me desse a resposta. Aí Deus começou a me revelar. E eu não gostei do que Deus estava revelando. Deus começou a me mostrar a soberba entrando. Deus falou que tinha dado um pouco a ele, mas Deus já conhecia o coração dele. E ali a soberba foi entrando. E ali ele começou, irmão, a entregar um monte de falsas profecias aqui. Entrou uma menina aqui que eu já estava orando há anos, deu um mistério para ela entrar, para ela estar aqui. E quando ela me abraçou, assim que ela veio, não havia anos, mas Deus já estava me mostrando em sonho e confirmando que ela ia congregar aqui conosco, que era para ir buscar, que era para ir fazer, que era para ir restaurar, que era buscar aquela ovelha dele que estava fora do pasto. E quando ela ouviu a voz do Senhor e ela passou, eu entreguei a profecia que Deus me deu, e ela passou pelo portão que eu abracei. Quando eu saí, ele veio falando, pastora, eu a vi esfaqueando pelas suas costas. E eu, na hora eu pensei, não, irmão, peraí, eu conheço essa pessoa. Eu falei, não, irmão, não. Aí, né, fui deixando meio de lado, Deus já estava me revelando, só era confirmação. Aí eu dando a volta, ele andando, as pessoas tendo oportunidade, ele estava atrapalhando o culto. Já começa aí. Você identifica um falso profeta porque ele atrapalha o culto. Ele não respeita as oportunidades. Quando alguém está numa oportunidade, ele sai, ele não presta atenção. Ele só fica quando ele está pregando, mas quando outras pessoas estão pregando, ele não presta atenção na palavra. Ele acha que ele é usado para todo mundo, mas que ninguém vai ser usado para ele. Então ele atrapalhando o culto, eu fui para o outro lado, ele falou, pastor, eu via ele, ela te abraçando e ela sugava as tuas forças. Eu sou muito brincalhona, eu falei, rapaz, deixa eu te dizer um negócio, se ela tá fraquinha, tá puxando as minhas forças, deixa ela puxar, porque eu tenho força para mim, tenho força para ela. Mas eu brincando para ver se ele parava, e a menina querendo me chamar para eu pregar, e não podia porque ele estava me cercando durante o culto. E eu fui, falei, depois a gente conversa tal. No final do culto, eu preguei no final do culto, ele veio, eu de costa, conversando com algumas pessoas, só escutei quando a menina falou, nossa, tô tão ruim assim. Na hora eu me toquei, porque ela não era de falar muito, então para ela estar falando, quando eu me virei, ele estava falando com ela. Ele tinha chamado ela num canto e estava arrebentando ela. Ele estava chamando ela de profeta para lá.
De profeta para lá, para não dizer de prostituta, irmão. Falam muita besteira, até de prostituta. Profeta não chama ninguém de prostituta. Deus não chama ninguém de prostituta. Deus vem para restaurar. E ali, eu fui, chamei ele no quarto. Aí, chamei uma missionária para testemunho. Eu falei, rapaz, o que foi que tu entregou para ela? Que turbou a mente dela ali? O que foi que aconteceu? Ele, pastor, que eu entreguei. Começou a falar um monte de besteira. E ainda digo mais, eu vi a senhora orando e via um negócio de um bambu, por isso que o demônio não vai embora. Eu olhei, eu falei, rapaz, quando tu chega no culto, eu não sei que mistério está acontecendo, mas tem uma galera vindo antes da igreja abrir. E a gente tem manifestado, é muito demônio, a gente tinha expulsado, é muito demônio. Mas infelizmente essas pessoas, elas querem oração para expulsar os demônios, mas elas não querem Jesus. E elas vão embora. Elas recebem a oração, a gente repreende o demônio, expulsa, chama, fica aqui, vamos aceitar Jesus, para Jesus continuar a limpeza. Isso é só um começo, né? É como limpar uma cozinha, mas falta limpar ainda o banheiro, falta limpar a sala, falta limpar o quarto. Eu preciso aceitar Jesus para limpar toda a minha casa, toda a minha vida. Mas as pessoas não querem. Como assim? Eu falei, rapaz, como assim? Quando tu chega, a gente já teve culto aqui, o culto está começando às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde está se orando, pessoas batendo aí no portão e repreendendo o demônio. O que é isso que está falando? Mas isso já era Deus me revelando. Não tenho vergonha de falar, já falei em outros vídeos. Passou um tempo, num dia que, não vou enganar não, irmão. Tem dia que eu prego, tô lá, mas tem dia que eu prego que parece que eu vou flutuar. E esses eram os dias que eu estava sentindo a presença de Deus, parecia que eu ia flutuar. Quando eu acabei de pregar, ele me puxou pelo braço e falou, pastora, se eu estivesse indo cair num abismo, a senhora falaria comigo? Isso tem anos, tá, irmãos? A senhora falaria comigo? Eu falaria, irmão, falaria. Aí ele deu um riso e falou, pastora, se eu estivesse caindo e tivesse quase caindo, a senhora tem certeza que falaria? Eu falei, falaria, irmão, mas Deus não me mostrou nada não, fica tranquilo, Deus não mostrou nada não. Vou falar que Deus me mostrou alguma coisa sem Deus ser visto? Tem um ai de Deus para quem fala assim te diz o Senhor, sem Deus ter falado nada. Eu tô maluca? Todo aquele que acredita que o inferno existe, ele vai pregar e vai viver a palavra. Eu quero ir para o céu, eu não quero para o inferno não. O inferno existe, ele é real. Eu quero ir para o céu. Tem muita gente pregando sem medo de ir para o inferno. Tem muita gente pregando, mas não acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus sabe que o inferno existe, porque Deus falou que o inferno existe. E se eu acredito em Deus, o inferno existe, porque ele falou que o inferno existe. E eu reparo, Deus não mostrou nada não. Ele, pastora, eu via um carro parando aqui na porta, um carro grande, um carro bonito, e tinha um pastor dentro. E a senhora entrava dentro do carro e ia embora com esse pastor. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, por que, irmãos? Quem anda comigo, quem me conhece, sabe que eu já preguei sobre isso diversas vezes. Eu já traí. E quando eu vim para a igreja, isso veio de encontro comigo, que eu me sentia um lixo. Eu não conseguia me perdoar. Eu me sentia horrível. Como é que Deus podia me aceitar se eu fui capaz de trair? Eu não conseguia perdoar a mim mesma. Era a mim. E de tanto orar ao Senhor, um dia eu ouvi a voz irada. Eu ouvi a voz irada de Deus dentro do meu quarto. E não ouvi voz suave, não. Ouvi em alto e bom som, onde Deus falava. Quem é você para não se perdoar se eu já te perdoei? E aí eu passei a conviver com o meu erro, sabendo que o Senhor me perdoou. Que eu vou ser julgada naquele grande dia pelos meus erros, sim. Mas embaixo do perdão do Senhor, embaixo, o meu advogado é Deus e o meu juiz é Deus. E ele já me perdoou. Olha a diferença. Deus tem nos chamado para nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros, para justamente naquele grande dia, quando nós morrermos, porque Deus vai voltar. E tem duas voltas. Tem a volta onde o mundo inteiro vai ver e tem a volta onde morremos. Quando morremos, Jesus vem nos buscar. É Jesus que vem nos buscar. Porque vamos ser julgados. Então, quando Jesus volta, em particular, é uma volta particular, toda vez que alguém morre, é uma volta de Jesus em particular. E ali eu fui vivendo. Então, quando ele falou isso, eu fiquei assim, né? Se Deus me perdoou e eu era feliz e grata, eu não traio mais porque eu sou grata porque Deus me perdoou. Então, quem me conhece sabe que eu prego sobre isso. Eu prego direto sobre não trair.
sobre as consequências, sobre os atos, que primeiro a gente trai a nós mesmos. A gente trai a Deus em primeiro lugar, depois nós traímos a nós mesmos, antes de trair as pessoas, traímos nossos filhos, traímos nossos amigos, traímos todos aqueles que acreditam que somos especiais, que somos gente boa. Então traímos muita gente. Quando a gente trai alguém, a gente não está traindo uma pessoa, mas está traindo um monte. Então eu sou grata a Deus, então eu fiquei assim. E nesse ficando assim, ele se um sorriso, né? Peguei algo da parte de Deus. Ele virou para 2 obreiras que ainda tinham ficado aqui e falou assim: eu vou pedir às irmãs para estar orando pela senhora. Aí nessa hora Deus me beliscou, né? Que eu orei e falei assim: não, varão, se elas vão orar por mim, elas têm que saber pelo que está orando. Aí ele me olhou e falou: não, assim a senhora vai me envergonha. Eu falei: não, varão, a profecia é minha, eu falo para quem eu quiser. Se elas vão orar pela minha vida, sabendo exatamente pelo que elas vão orar. E ali eu falei: irmãs, ele teve uma visão de um carro parando aí, um pastor, eu entrava no carro e traía meu esposo. Então, é disso que você... As meninas ficaram assim. Por quê? As meninas andam comigo. Ele não anda comigo. Ele chegava atrasado no culto, quase no culto acabando. Tem diversos vídeos dele saindo no meio do culto. Não estava mais participando do evangelismo. Profeta que é profeta, é o primeiro a chegar no culto, é o último a sair do culto, participa do evangelismo. Profeta que é profeta, faz a vontade do Senhor. Então ele não sabia nem o que estava sendo pregado na igreja dele. Quando eu abria meu Face, ele está aí pelas igrejas e as pessoas falam: é da pastora Márcia, pô. Aí tratam ele super bem, que é da pastora Márcia, mas ele não tem a capacidade de falar: não, eu não sou da pastora Márcia. Eu não estou nunca nos cultos. Eu falto direto ao culto. Já se passou um bom tempo, irmão. Ele achou que eu estava envergonhando ele. Não. Você tem, aí talvez você me pergunte: pastora Márcia, a senhora não tem vergonha de falar isso, não? Não. Sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho o maior medo de ir para o inferno. Então eu tenho certeza absoluta que eu não vou trair. Eu estou identificando, porque isso tem acontecido muito nas igrejas. Muitas vezes, irmão, eu tenho certeza absoluta que aonde esse rapaz vai, ele não saiu de primeira, não. Ele ficou aqui um tempão ainda. E chegando no final do culto. E ainda saindo antes do culto acabar, mas ele andou por aqui rondando para ver, esperando eu trair o meu esposo. Não, e chega a ser interessante que ele ficou mais revoltado, porque eu chamei o meu esposo e falei: amor, deixa eu te contar. Me entregaram essa profecia. Parava um carro aqui, um carro de um pastor. E o meu marido falou: ele é maluco? Porque o meu marido sabe. Eu prego e vivo aquilo que prego. Então a primeira coisa que o meu marido falou foi: ele é maluco? E meu marido ficou observando ele. E assim ele ainda queria entregar. Eu falei: opa, parou. Então eu cortei essas falsas profecias aqui, que já estavam vindo da menina, lembra do seio? Veio da menina que veio me abraçar, que é uma mulher de Deus. Satanás queria que houvesse tudo isso. E ela falou que todas as igrejas que ela ia, um profeta vinha, entregava essa falsa profecia e ela saía. Eu falei: opa, aqui quem manda é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Isso tem acontecido, irmão. Então, vamos falar. É claro que esse homem está andando por aí falando mal de mim, falando mal do meu marido, falando mal da menina que está congregando conosco. Muitas vezes a gente está dando ouvido para o diabo e não sabe. Tem muita gente saindo da igreja porque alguém cerca você no canto e fala algo que não veio da parte de Deus. Não saia da casa do Senhor. A palavra fala que os irmãos de José tiraram José da casa do pai. Ele não foi porque ele queria ir. José não saiu da casa de seu pai porque queria. Ele foi lançado fora. Só saia da casa do Senhor se você for lançado fora. E Deus permitiu que José fosse lançado fora de uma maneira que não tinha como. Ou seja, só saia da casa do Senhor se pegarem você e pá, te jogarem dentro do poço, te venderem. Mas enquanto der, fica. Eu fiquei, foi 8 anos dentro de uma igreja, onde todo dia eu falava assim: eu posso ir, Deus não. Sendo perseguida, embaixo de humilhação, mas respeitando a vontade do Senhor. Para deixar de ser crente menino, Deus precisava trabalhar na minha vida. Tem crente que qualquer coisa, magoei, saí. Fomos fazer uma visita num lar. Chegamos lá para saber, o pastor tinha um hábito, o nosso pastor tinha um hábito de apertar a mão de todo mundo. E a igreja lotada, gente pra caramba, sei lá, 100 e poucas pessoas, quantos membros tinha, que era muita gente. Um desses dias,
ele não apertou a mão da varoa. E a varoa resolveu, não, porque o pastor não apertou a minha mão. Que isso, gente? Crente menino. Tem muita coisa acontecendo de ruim, sim, dentro da casa do Senhor, mas é para sermos crente adulto e deixarmos de ser crente menino. Deus está querendo levantar profeta, e profeta não é manhoso, profeta não é dengoso, profeta é guerreiro, profeta é sensível à voz do Senhor, profeta tem discernimento de espírito, profeta sabe o que é e o que não é. Micaías era profeta do Senhor, mesmo 400 pessoas dizendo, pode ir que Deus vai te dar vitória. A palavra do Senhor veio contra Micaías, e Micaías falou, não vai, porque Deus não vai te dar vitória. Veja, 400 significa multidão. Tem muita gente falando pra gente que Deus está no negócio, mas procura, você sabe aonde tem. Josafá sabia, Acabe também sabia. Quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor sabe onde pode encontrar sim a palavra do Senhor, para saber se isso é bom ou não. A palavra do Senhor vai sempre nos dizer. Só para encerrar, rei Davi, ele salva uma cidade. E ele fugindo de Saul, ele fica nessa cidade refugiado. Mas está vindo ao encontro dessa cidade. Eles estão vindo, Saul está vindo para pegar Davi. E Davi ora ao Senhor e fala, Senhor, eles me entregariam? Aí Deus fala, sim, entregariam. E Davi se levanta e vai embora. Procure saber qual é a vontade do Senhor e sempre você vai ter vitória. Amém?